Hoje a gente vai começar o nosso estudo no livro de Levítico, terceiro livro do início da Bíblia, livro de Levítico. Se quiser pode abrir em Levítico capítulo 1, pode deixar aberto que a gente vai fazer alguns comentários em cima do texto. O verso primeiro, ele é muito importante na abertura do livro, para a gente entender bem o contexto que está sendo escrito. Diz assim, Levítico capítulo 1, verso 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... O que é importante a gente verificar aí? É o meio do versículo. O versículo diz que o Senhor falou com ele da tenda da congregação. Então, o livro começa a dizer acerca da habitação de Deus. Deus já não está mais habitando na montanha, no monte. Deus agora está habitando no meio da tenda da congregação. Então, todo o Levítico, ele vai servir como base para nós sabermos como que deve ser. É claro, naquela perspectiva do Antigo Testamento, naquela época, como que deve ser a relação do povo com um Deus que agora está habitando perto. Então esse Deus agora, ele não está mais longe, ele está perto, e aí tem que haver toda uma questão de culto, de formalização de sacrifícios, e é isso que o Levítico trata. Segundo uma pesquisa que foi feita, o Levítico, ele é o livro do Antigo Testamento menos lido pelos cristãos. Muita gente não gosta do Levítico, por quê? Porque não enxerga no Levítico um material ou informações práticas para a nossa vida hoje. Mas é interessante a gente conhecer o Levítico, até para a gente ter uma noção de como que esse processo de culto, de sacerdócio, de purificação, ele foi iniciado. É claro que ele não é o nosso padrão de vida. É claro que o Levítico não serve em sua totalidade para nós hoje, mas ele tem sim princípios fundamentais da fé. Quando que o Levítico foi escrito? Ele não foi escrito por Moisés, né? Ele é o livro da tradição de Moisés. O Levítico, ele é escrito depois lá do cativeiro, segundo já as tradições que os sacerdotes tinham. Então é um livro que ele faz uma remontagem, ele lembra como que era o sacerdócio naquela época, como que era a forma de culto, para trazer para o pessoal que agora saiu do cativeiro e vai agora começar a se instalar ali como povo novamente. Então é bom que esse povo saiba como que no passado eles lidaram com a pessoa de Deus, e que agora, voltando do cativeiro e se organizando como povo novamente numa terra que é deles, que foi conferida a eles, eles possam agora de novo prestar um culto a Deus, se reunir no local de reunião que é o templo. Então isso vai ser interessante ter esse texto. Então eles pegam a questão da tradição de Moisés e eles vão escrevendo, né, esses redatores, esses autores, para trazer a lembrança de como que Deus lidou com Moisés lá no passado. É claro que existe uma intencionalidade aí de valorizar o sacerdote. O sacerdote no livro do Levítico, ele é visto como? Ele é o intermediário. Então tem o Deus que é santo, tem o povo que é impuro, por isso que a gente vai ver muitas leis de pureza e impureza, e no meio do povo tem um sacerdote. Esse sacerdote, ele vai cumprir esse papel de um mediador ali entre Deus e os homens. Isso para nós no Novo Testamento é uma linguagem bem agressiva, né? Porque nós temos em Jesus o único mediador entre Deus e os homens. Mas a constituição do culto levítico leva a esse entendimento, leva a esse padrão. Como que se dava essa questão do sacerdócio antes do Levítico, né? Se os irmãos recordarem lá no livro de Gênesis, o pai da família, o homem, o marido, o cabeça, o líder, ele tinha esse papel de sacerdote do lar.
e muitas vezes sacerdote da família. Então ele vem e coloca ali sobre a família as bases do culto, como que a família deve se portar diante de Deus. Não havia ali ainda estabelecido um sacerdócio nacional, um sacerdócio religioso. Então o homem fazia esse papel do líder da família, o chefe do clã. A gente vê lá em Gênesis 8 um exemplo disso. Aí a gente chega aqui em Levítico, a gente já encontra o quê? Esse grupo de sacerdotes que vai estar ali na tribo de Levi, eles vão executar esse papel de maneira muito eficaz para o povo. Então vai ter uma tribo selecionada, dentro dessa tribo vai ter uma família selecionada, que é a família de Arão, e eles vão cumprir esse papel dos sumos sacerdotes e do sacerdócio. Então aqui a gente já encontra uma base nacional. E depois desse livro, por exemplo, o livro de Juízes, a gente já vai encontrar os sacerdotes itinerantes. A gente pode ver lá em Juízes 17, por exemplo, que tinha lá um levita que ele andava e ele estava lá num determinado local e ele foi acolhido por uma família lá. Ou seja, o sacerdócio ele vai ter também uma itinerância. Ele vai funcionar distante ali da nação de Israel. Até chegar no Novo Testamento, onde a gente tem Jesus como nosso sumo sacerdote, né? O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e o povo como o sacerdócio santo de Deus. Vamos ver isso? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Há uma grande discussão sobre quem é esse sacerdócio aí, né? Tem gente que é mais radical, que diz que é só o grupo para qual Pedro escreveu a carta, né? Que a gente não pode considerar esse sacerdócio universal aqui como sendo um sacerdócio universal, que ele seria um sacerdócio somente desse povo aqui. Como que está escrito aí na versão de vocês? 1 de Pedro 2,9. A minha diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isso, 1 de Pedro 2,9. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que o pessoal ali poderia ficar um pouco mais em silêncio? Será que alguém poderia? Eu que não posso ir ali porque minha perna está muito ruim, eu cheguei até atrasado por causa do meu joelho. Senão eu já falaria o pessoal ficar um pouco quieto ali, que está atrapalhando bastante aqui o estudo, né? Obrigado, irmão. Então, algumas pessoas consideram que esse sacerdócio santo aqui seria o grupo para quem Pedro está escrevendo. Mas não há motivo para nós não considerarmos que isso aqui fale da igreja. Até porque isso aqui está bem colocado como sendo uma questão universal da igreja, né? Geração eleita. Por que as pessoas consideram que geração eleita seja o povo para quem Pedro está escrevendo? Porque considera a geração aquele povo que viveu perto ali da encarnação de Jesus. Mas se nós considerarmos no sentido total da epístola, isso aqui faz... Muito obrigado, irmão. Isso aqui faz parte da nossa vida. Veja o final do verso. Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aconteceu conosco. Todos nós aqui que fomos salvos, nós saímos das trevas para a luz. Então, não há por que eu pegar esse texto e só vincular o pessoal daquela geração. É um debate interessante, né? Mas a gente pode considerar isso aqui sendo a totalidade da igreja. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando eu falo de sacerdócio real, já não limita mais o sacerdócio à tribo de Levi, como era no Antigo Testamento. Isso aqui virou até uma doutrina da Reforma Protestante, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Porque um ramo da Igreja Católica afirmava que o sacerdócio, ele só era exercido por pessoas que não eram leigas. Ou seja, pessoas que se dedicavam à vida exclusiva de um sacerdócio. Por exemplo, um padre, um bispo, um cardeal. Então, a Reforma Protestante ela vai colocar essa questão como sendo de todos. O sacerdócio universal de todos os crentes.
Todos os crentes, eles exercem esse sacerdócio. O Apocalipse vai dizer isso também. O Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes. Só que olha que interessante, conceitualmente, a reforma acertou. Nós somos de fato sacerdotes, não tem que ter na vida da igreja alguém que é colocado como intermediário. Mas na prática da vida cristã, em muitos locais, as pessoas adotam esse padrão ainda. Por exemplo, vou pegar aqui esse tablado aqui. Tem locais de reunião que nesse tablado as pessoas colocam cadeiras atrás, não sei se vocês já viram isso. E ali colocam pessoas que falam assim, esse aqui é o ministério da igreja. Então, existe um padrão de elevação, uma diferenciação. Falar, aqueles ali são pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, apóstolos, bispo, papas, tal. Esses são os obreiros. Esses são os homens que têm um acesso a Deus. E o povo, no geral, o povo leigo. Então, como eu falo para vocês, conceitualmente, a reforma acertou. Agora, ao longo do tempo, no campo evangélico, a gente vê que essa doutrina, ela veio sendo esquecida, né? Quando eu começo a pedir uma intercessão individual para alguém no corpo de Cristo, eu mesmo estou colocando aquela pessoa como mediador. É claro que existe na vida da igreja as orações coletivas, um orar pelo outro, mas quando se atribui a certa pessoa uma unção especial para isso, ela já ficou no local de um mediador. E no Novo Testamento, a linguagem é clara, 1 de Timóteo 2,5, onde diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, pastor não é mediador, diácono, papa, padre, sacerdócio, ninguém é mediador entre Deus e os homens, só Cristo Jesus. Então, todos nós aqui, como membros do corpo de Cristo, nós temos acesso a Deus através do novo e vivo caminho. Essas expressões que eu estou usando para vocês, elas têm muito respaldo aonde? Na carta aos Hebreus. Então a minha proposta aqui é a seguinte: antes de nós entrarmos no texto do Levítico, nós temos que conhecer melhor Hebreus. E aí é um jogo de mão dupla, porque para conhecer Hebreus, tem que conhecer Levítico. Mas é melhor a gente começar em Hebreus um pouco, por quê? Hebreus é a carta do Novo Testamento, que vem mostrando lá para a igreja, vamos chamar assim, igreja primitiva, o que ficou do sacerdócio levítico e o que acabou do sacerdócio levítico. Por quê? Você imagina, eles são judeus, receberam Jesus como Messias. Aí qual que é a pergunta que eles estão fazendo? Como que tem que ser o nosso culto? O que nós devemos fazer? Temos que sacrificar ainda? Como que nós devemos viver? Aquele sacrifício no templo, onde mata animais, tem valor ou não? Os sacerdotes que estão lá no templo, eles são aceitos por Deus ou não? Eu agora, para agradar a Deus, eu tenho que ir uma vez por ano lá no templo em Jerusalém, oferecer lá as minhas ofertas, o meu dinheiro, o meu sacrifício para agradar a Deus? Então, haviam algumas dúvidas. Aí você fala assim, mas isso aí não são dúvidas grandiosas. Será? Hoje nós vemos muitas práticas parecidas com isso, só que usando uma linguagem neotestamentária, uma linguagem do Novo Testamento. Então Hebreus, ele vai mostrar isso. O autor aos Hebreus, ele fala assim: o velho está passando e o novo está chegando. E qual que é a figura que ele tem que se pautar? Em Jesus como sendo um sumo sacerdote, coisa que nenhum outro escrito do Novo Testamento coloca. Você não vê nenhum evangelho, nenhuma carta paulina, por exemplo, nenhuma carta de João afirmando que Jesus ele é sumo sacerdote. A gente vai ver só em Hebreus. Por quê? Hebreus tem que reafirmar que o sacerdócio de Jesus ele é superior ao sacerdócio levítico. Só que isso para a mente do judeu era complicado. Por quê? Porque Jesus, ele não era da tribo de Levi. Jesus, durante a sua vida terrena, ele não foi um sacerdote da religião. Entende a diferença? O autor aqui ele vai ter que usar um argumento superior a isso. Porque se ele fala assim, Jesus é o sumo sacerdote, aí fala assim, não é. Por que não é? Porque Jesus é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Aí o judeu fala assim, de fato, Jesus ele foi um leigo. Jesus nos dias de hoje, vamos usar a linguagem atual,
ele não seria um pastor nomeado, ele não seria um obreiro com carteirinha, ele seria alguém do povo, como ele foi, ele era um mestre popular, ele é um profeta itinerante, ele não oficiava no templo. Já o primo dele poderia fazer isso, que é o João Batista, porque o João era da tribo de Levi, era da família de Arão, ele era um sacerdote, ele poderia exercer o sacerdócio lá no templo, mas a vida do João é um protesto. Qual que é o protesto na vida de João? Vamos ver isso? Vai para Lucas capítulo 3. Lucas 3, 1 e 2 é o início histórico e geográfico do Evangelho. É onde existe um posicionamento em qual tempo está sendo escrita a história. Está mostrando Jesus, João Batista, eles começam em qual período? Vamos historicizar, vamos colocar um ponto histórico aí. Então Lucas 3, 1 e 2, o autor está mostrando qual é o período que começa aquilo. Só que no verso 2, você pode ver que no verso 1 ele cita alguns nomes e ele posiciona historicamente para se ter uma noção. Mas no verso 2, qual que é o problema que está aí? Ele cita 2 sumos sacerdotes, 2, não é isso? Só que se é sumo sacerdote, não podem ser 2, só pode ser 1, porque é sumo sacerdote. Então ele coloca 2. Quando ele coloca 2, o que ele está mostrando? Tem um erro aí, tem uma corrupção aí. Não pode ter 2 sumos. Mas aí havia o que? Uma aliança entre religião e o Estado. O Estado já está dominando ali a religião. Tanto é que Jesus chama o templo de um covil de ladrões e salteadores. Olha que interessante como esse texto é delicado. Lucas, ele é um médico, ele escreve de maneira delicada, ele não é agressivo. Então ele, quando coloca os erros, ele coloca de uma forma gentil. O que ele está mostrando aí? Que na verdade, se o sacerdócio lá está corrompido, quem vai exercer o sacerdócio? É alguém fora do templo. Quem que é essa pessoa? É o João. A palavra de Deus veio para João lá no deserto. Ela não está mais no templo. O templo não tem mais nada a ver com Deus. Agora Deus está falando aonde? No deserto. Quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, ele não fala que ele é o que clama no deserto. Ele podia falar assim, eu sou o que clamo no deserto. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu sou a voz do que clama. Quem que está clamando? É Deus. Deus clama através de uma voz. Qual que é a voz que está clamando? João. João é a voz de Deus. Então, o sacerdócio do templo está corrompido. Desde aquela época de Jesus e para trás também. Já estava corrompido. Qual que é uma prova disso? Malaquias. Veja o livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Esse capítulo faz muita gente tremer, né? Porque chegar no Malaquias 3:10, aí vem aquela questão de dízimo e tal. Mas se você observar o Malaquias 3, ele vai abordar essa questão de não haver mais um coração sincero no ofertório. Há uma corrupção. Quem que está corrompendo aí? É o sacerdócio. O sacerdócio está corrompido. E se você quiser usar uma linguagem mais dura ainda, é o Malaquias capítulo 2. O capítulo 2, no verso 3, olha o que Deus fala para os sacerdotes. Deus fala que vai esfregar esterco na cara deles. Deus vai pegar daquele esterco que eles separam lá do sacrifício, para esfregar na cara dos sacerdotes. Então, o livro do profeta Malaquias, ele é uma denúncia contra a casa de Deus, contra o sacerdócio que está corrompido. Aí vão surgir uns grupos lá nessa época intertestamentária, entre os dois testamentos, vão surgir os grupos religiosos que vão tentar obter algum tipo de reforma, alguma purificação, mas eles não conseguem também. Eles acabam se corrompendo, porque o Império Romano depois assume, né, e vem com muita força, e tem que ter uma resistência. As resistências populares, elas ocorrem na época de Jesus, tanto é que alguns viam Jesus como mais um dos líderes populares que tinham na época. O livro de Atos cita isso naquele conselho que o Gamaliel dá acerca da igreja. Fala, deixa porque já apareceram aí outras pessoas, ele vai citar lá o Judas, né, o Teudas, para falar assim, olha,
se esse aí for de Deus, ele vai prosperar. Mas ele não fala numa convicção de que Jesus seja de Deus. Ele fala só para acalmar as pessoas. E na verdade, ele estava falando uma coisa que era verdadeira, né? Mas ele fala assim, se for de Deus, isso aí vai prosperar. Se não for, vai se passar, porque já se levantaram outros. Então, muitas pessoas viam Jesus como mais um líder popular de resistência, que iria contra esse sacerdócio corrompido. E contra o Império Romano, que já estava mesclado. Na época de Jesus, quando você falava que uma pessoa era bandida, ela não tinha a mesma significância do que tem hoje. Porque lá tinha um movimento que era o movimento do banditismo. O que era isso? Era como o Robin Hood, mais ou menos. As pessoas chegavam, roubavam dos ricos, dos latifundiários, dos donos das terras, para dar para os pobres. Então, quando Jesus aparece, o que era a perspectiva? A gente vai se revoltar, Jesus é um revolucionário, e aí a gente vai tomar posse e vai tirar tanto os sacerdotes como o Império Romano. A perspectiva de João Batista era essa. Tanto é que quando ele está preso, lá em Mateus 11, o que ele manda os seus discípulos fazerem? Perguntarem se Jesus de fato era o Messias, se era aquele que havia de vir, ou se devemos esperar outro. Porque a perspectiva do João é a perspectiva do Velho Testamento. É a perspectiva de alguém que vai chegar com uma mensagem que vai afrontar todo o sistema da sua época e vai remover o sacerdócio levítico que está corrompido e mais a política que se intrometeu no reino de Israel. Então vai ser uma era dourada para Israel, tanto na questão financeira e política, como na questão religiosa. Só que o tempo vai passando e Jesus não faz isso. Jesus vem pregando uma mensagem totalmente diferente. Aí o João é preso. E aí tem aquela festa, lembra da festa do Herodes? O João ele vai morrer com a cabeça dele decapitada. Por quê? O João esperava que Jesus fosse esse Messias popular e ele iria libertá-lo da prisão. É lógico. Ele vai ser o chefe aqui, eu sou o arauto dele, o profeta dele, o anunciador dele, ele vai me tirar. Só que aí Jesus parece que não dá muita bola para ele. Ele está preso e ele vai morrer. E Jesus não faz nada. Isso dá um conflito, né? Porque você espera sempre que Deus vai te colocar numa redoma. Isso é na nossa vida também. A gente fala assim, Deus, o Senhor não está vendo que eu estou doente? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E muitas vezes parece que Deus não fala nada. Aí o João está com essa crise, é normal. Aí o que acontece? Por que Jesus não vai libertar o João? É simples. Porque o caminho do profeta, da denúncia, é a morte. Quando a gente fala hoje na vida da igreja, fulano é profeta, o que a gente imagina? É alguém no dom de profecia. É alguém que fala assim, irmão, olha, eis que eu vejo o Senhor, glória, esse é profeta. Não, isso não é profeta. Isso é a pessoa que está no dom, vamos chamar assim, de profecia, de revelação. É a pessoa que fala ali numa, vamos chamar assim, numa unção instantânea. Ele fala pelo Espírito, mas isso não é profeta. Profeta é aquele que fala pela palavra de Deus e, em 99% das vezes, ele traz uma denúncia. Qual que é o fim de todos os profetas? É a morte. Por isso que Jesus, lá em Mateus 23, ele fala assim para aquela geração, o sangue de todos os profetas que profetizaram desde lá de Abel até Zacarias, vai cair sobre vocês. Porque esse é o profeta, ele tem que morrer. E qual que é o maior exemplo disso? Jesus. Jesus é o profeta por excelência. E o que vai acontecer com Jesus? Ele vai morrer também. Então, o sacerdócio levítico estava corrompido. E olha que interessante, agora chega a mensagem do Evangelho. Jesus ele não lida com o templo, Jesus lida com o povo, Jesus não quer saber mais daqueles sacerdotes, Jesus nem olha para eles. E agora os discípulos de Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. E qual que é a esperança agora? É restaurar lá o sacerdócio levítico ou viver de uma outra forma? Quando a gente olha para trás na história, a gente fala, não, é viver de outra forma. Jesus trouxe o reino de Deus, Jesus trouxe uma coisa nova, tal. Tá legal. Só que, põe-se na mente deles lá. Eles tinham dúvidas básicas ainda acerca da fé. Você vê o Pedro.
O Pedro tinha dúvida sobre pregar para os gentios ainda. Lá na frente eles vão ter dúvidas, lá em Atos 15, sobre se pode comer carne ou não, se tem que guardar o sábado ou não. Então a igreja está crescendo no entendimento. Então essa questão do sacerdócio, ela é importante. Então vamos ver como que o autor aos Hebreus, diante de todo esse contexto que eu passei para vocês, como que ele vai trazer a mensagem para aquela geração. Como que tem que entender o Levítico. Então isso aqui vai ser mais importante, porque a gente nessa primeira aula, permitindo o Senhor, a gente já enxerga isso, para depois entrar no Levítico, senão a gente vai ter confusão. Porque tem muita gente que fala assim, não, o Levítico é a palavra de Deus. Até isso não está dizendo nada. É claro que o Levítico é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que é inspirada, toda ela está em validade hoje? É isso que a gente tem que questionar. Nem em Jesus estava mais. Você vê Jesus no Sermão do Monte, ele fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus está fazendo o papel ali de um novo o quê? Legislador. Ele está trazendo uma lei superior. E agora como que a igreja vai viver isso? Eles têm lá a lei na mão deles. Não tinha o Novo Testamento escrito assim. Por exemplo, Paulo ainda não tinha se convertido. Imagina, a igreja está funcionando, está rodando agora, muita gente se convertendo. O que a gente faz? Não oferece mais sacrifício? Não vai mais no templo? Eles tinham o costume de ir ao templo ainda. Lembra Atos 3? Tiago e João, né? Pedro e João subiram para orar no templo. Então eles estão ainda indo no templo. A gente tem que entender isso. Aí a pessoa fala, está vendo? Está escrito lá no Novo Testamento que eles iam lá no templo ainda. É claro, as coisas estão crescendo, ó. O Espírito Santo não veio e pronto, já fez tudo, não é isso. Eles vão crescer de entendimento. Então a gente tem que saber sempre posicionar historicamente. Por isso que a carta aos Hebreus é muito importante. Vamos lá, carta aos Hebreus. A autoria desconhecida. Não vamos entrar aqui. A gente já abordou essa questão de possivelmente quem escreveu ou não. Você vai encontrar algumas Bíblias que vão colocar que foi o próprio apóstolo Paulo, né? A Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, coloca lá, carta do apóstolo Paulo, ou epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Acompanha os títulos que estão na sua Bíblia, na carta aos Hebreus. Olha a sequência que ele usa aqui. Eu vou citar aqui na minha, para vocês compararem se está igual, tá? No capítulo 1 você tem assim, ó, o filho é superior aos anjos. Bateu? Então tem que tratar anjo. A questão dos anjos era muito importante para eles lá também. O perigo da negligência. 3, ó, já começa a chegar bem pertinho do nosso assunto. Jesus é superior a Moisés. Olha aí, que interessante. Sim, interessante. Vamos ver esse verso que a irmã falou. Hebreus 3:5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. É o nosso assunto. Levítico. Moisés é a casa dele. Lembra lá como foi o início do Levítico? O Senhor falou a Moisés, né? Olha o verso 6. Mas Cristo tem um contraponto. Olha como ele coloca Cristo. Ele coloca Moisés como servo. Não é isso? Moisés foi fiel na sua casa como servo. Hebreus 3, 5 e 6. Hebreus 3, versos 5 e 6. Ó, na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Então essa é a figura de Moisés, o servo. Olha o verso 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Compara Moisés e servo a Jesus e filho. Qual que é a casa de Deus? Ele fala assim, a qual casa somos nós? Nós quem? A igreja. Como que está? Isso. A casa de Deus, qual casa de Deus que ele fala aí? Nós, né?
Isso. 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 Mas tem um grupo lá de teólogos que eles acreditam que é só para esse grupo que foi disperso. Eles falam isso. É. Isso. Ele está escrevendo o pessoal já da diáspora, o pessoal que saiu. Aí só assim, ó, esse pessoal que vivia naquela época, eles eram o sacerdócio real, nós não. É uma forçação, né? Capítulo 4, ó, repouso do cristão. Olha agora como começa, antes de começar o capítulo 5, vê se na sua Bíblia, no 4,14, em cima do 4,14 está escrito assim, ó, Jesus é um sumo sacerdote. Tá assim, não tá? Na dele também tá. Então aqui já começa claramente a comparação com o Levítico. Vamos ler isso aqui? Hebreus 4,14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote. Essa expressão é inédita no Novo Testamento. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha agora. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, que era o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Porém, um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem... Aqui é uma chave de leitura. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, da tribo de Levi, todos eles eram pecadores. Jesus não. Jesus é um sumo sacerdote sem pecado. Aí ele fala, olha que versículo bonito, verso 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que diferença. Talvez, numa primeira leitura, você não tenha ainda observado claramente o que ele está dizendo aí. Não porque você seja ignorante, não é isso. É porque, para o judeu, chegar com confiança diante do trono de Deus era algo absurdo. Por quê? Porque para chegar diante de Deus, tinha que ter lá aquele ritual da purificação, tinha que ter o sumo sacerdote que se banhava, para chegar diante de Deus. Não era qualquer pessoa que chegava diante de Deus. Agora aqui não. O que ele está falando? Olha, nós temos um grande sumo sacerdote, por isso, qualquer um de nós pode chegar com confiança no trono de Deus. Olha que mensagem maravilhosa. Acabou aquele medo. O novo caminho que ele vai colocar lá na frente, o que é? Através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então nós já chegamos diante de Deus sem condenação. Isso é muito forte, isso aqui. Ele está mostrando aqui de maneira clara a diferença dos dois sacerdotes. Olha agora o capítulo 5 como começa aí, o título. Na minha está assim, o sacerdócio de Cristo. Não tem? Como que está no seu? Sem título? Sem título. Isso, então. Isso aí depende muito porque esses títulos aqui, eles não são o texto bíblico, é o editor da Bíblia que coloca, né? Ó, o dele já coloca isso. Então assim, para cada um vai colocar um título ou não colocar. Ó, então, pontuou. Qual que é o assunto do 5? Vamos ver lá, 5:1. Porque todo sumo sacerdote, ó, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Esse é o assunto do Levítico. Aqui que a gente vai fazer? Vai ver com calma do 1 ao 7 do Levítico, na próxima aula permitindo o Senhor, a questão dos sacrifícios. Mas aqui já é um resumo. Ele está falando, olha, os sacerdotes que são constituídos, tomados dentre os homens. Quem são os sacerdotes tomados dentre os homens? Ele está falando para os judeus aqui. Era o pessoal da tribo de Levi, da família de Arão. O que eles fazem? Ó? Eles estão a favor dos homens, então é uma mediação. Eles oferecem dons e sacrifícios pelos pecados. Ok? E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele está falando de sacerdote, ó, ele oferece, mas também ele é falho.
E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Está claro ou não está claro? Ele representa o povo, mas ele mesmo também tem pecado. Então ele também tem que fazer um sacrifício por ele mesmo. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Olha de onde ele vai falar que vem Jesus, ó. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente. Veja agora que diferença. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não fala assim: você é um sacerdote tomado da tribo de Levi. Não podia. Por quê? Jesus não nasceu na tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? Lembra aquelas músicas? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Ele não poderia ser um sacerdote na escala humana. Mas aqui, olha que o texto fala: é o sacerdote segundo uma ordem de Melquisedeque. A gente tem que adentrar nesse assunto. Aí ele vai explicar o que é o Melquisedeque. 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, ele aprende a obediência por as coisas que ele viveu e sofreu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da salvação eterna. Olha a salvação, ela não é temporária. Os sacerdotes, eles faziam expiação pelo pecado todo ano. Tinha que renovar todo ano esse ritual. Em Jesus é uma salvação eterna. Ela tem poder salvífico eterno. 10. Chamado por Deus sumo sacerdote. É Deus que designa ele, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vai complicar. Por quê? Porque esse é um assunto profundo, né? Ele vai sair da questão legal, da questão da lei, onde tinha lá todo o detalhamento do Levítico, e agora ele vai explicar o que é o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem explicação no Levítico, porque Levítico está trabalhando a tribo de Levi, as ofertas, os sacrifícios, as leis de purificação, toda a designação do sacerdócio. Mas esse sacerdócio de Jesus, ele vem de Deus, segundo essa ordem. Aí ele vai, explicar. Só que qual que é o problema que aconteceu? Vê o verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Era um assunto difícil lá para eles. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, esse argumento que ele usa, é o problema de todas as gerações, no estudo bíblico. Olha o que ele fala: porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Você quer ver como que isso é real na nossa vida? Quantos aqui não tem dificuldade de fazer uma leitura? De se concentrar numa leitura? Você pega um livro para ler, dá sono, dor de cabeça. Hoje com o telefone a pessoa não consegue ficar sem olhar o telefone. Difícil se concentrar. Hoje. Naquela época tinha outros problemas, estou trazendo para hoje. A nossa mente, ela não consegue captar muitas palavras. Poucos que têm uma captação grande de palavras, é pessoa gênio, raro. A nossa mente não consegue. Num estudo como esse, ele é o que? De 1h30? Quanto que a nossa mente absorve? Você sabe? 8 minutos, no máximo. Por isso que eles estão fazendo aí, escrevendo. Por quê? Quando você escreve, é um meio de treinar a mente, e para voltar depois lá e consultar. Hoje tem a facilidade de gravar. A pessoa fala, o estudo lá, eu tive uma dúvida, deixa eu voltar. Mas naquela época não tinha como gravar. Então ele fala assim, a dificuldade de ouvir. O ser humano, ele tem isso por natureza. Nós temos facilidade do quê? De falar. Pode ver que a gente é tendencioso a falar, mas assentar e ouvir é difícil. E ele coloca esse motivo aqui, ó. Vocês foram negligentes para ouvir. Ouvir o quê? Ensinos que já foram dados, não o que vai chegar agora. Ele está falando o seguinte, ó, vocês não se tornaram maduros
Porque vocês não ouviram, foram negligentes para ouvir. Vamos trazer para a nossa geração. É uma dificuldade? Mas, tem um mais, né? Os irmãos mais antigos, na forma das reuniões mais antigas, eles conseguiam absorver mais do que a nossa geração. Por quê? As reuniões do passado, eu não vou entrar aqui na liturgia se era certo ou errado, você via que tinha um maior tempo para os estudos bíblicos. A forma de culto, ela não era de entretenimento e show, era mais voltada para o ensino. E até se fazia, às vezes, o quê? Um culto totalmente voltado para a palavra. Em que sentido? Vamos supor lá, o pastor que ia pregar a mensagem era o pastor da igreja, vamos chamar assim, o pastor presidente. Ele já sabia a palavra que ele ia pregar. Então ele combinava com o pessoal, geralmente essas igrejas que só se reúnem aos domingos, ele já passava para o pessoal da música os hinos para cantar. E quem ia fazer a leitura oficial, quando tinha, já fazia uma leitura oficial dentro do tema que ele ia pregar. Então o culto todo era voltado para a palavra que ia ser pregada. Então já havia toda uma preparação. Por exemplo, Então, por exemplo, a pessoa, ele ia pregar sobre o bom pastor. Aí já falava assim, olha, leitura inicial, quem for fazer, leia o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vinham os hinos, tudo falando de Jesus, de Deus como pastor. Era tudo uma preparação para a palavra. Hoje você não tem isso. Hoje qual que é a ênfase? É a música. Você pode ver que o rito hoje, a liturgia da maioria dos locais é música, é muita música, né? Viu que eu estou usando a palavra louvor, hein? Estou falando música. É música, 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 música. E aquele pessoal que está enfadado da música, o que faz? Na hora da pregação, sai. Tem até discussões nas igrejas, brigas sobre isso. As pessoas que saem na hora da palavra. Por quê? Já está enfadado. E detalhe, na maioria dos locais, não tem uma designação de quem vai falar. Então, o camarada está lá, às vezes, pensando na dívida que ele tem que pagar. Ele está cansado devido ao serviço. Aí o camarada chega e fala assim, hoje quem vai falar é irmão João. Ficou faltando 10 minutos para ele falar. Aí o homem já não tem o que falar, abre qualquer coisa. Então, isso vai fazendo com que o descrédito cada vez maior para com a palavra. Você pergunta para os crentes assim, qual que é a sua liturgia diária, o seu devocional? Você lê a Bíblia? Não, eu estou na graça. A graça não isenta a gente do estudo. As pessoas, elas estão muito corridas. Pastores, você perguntar para ele assim, quanto tempo você gasta em oração e palavra? Lembra de Pedro? Pedro falou assim, olha, tem que resolver esse problema, mas nós aqui vamos ficar na oração e na palavra. Você pode perguntar para o pastor da sua igreja, não é pecado fazer isso, não é afronta. Fala, pastor, quanto tempo o senhor gasta em oração e palavra? O irmão que trouxe a aula na escola dominical, que traz o estudo aqui, qualquer irmão que for falar na igreja, você pergunta para ele assim, porque ele é pastor, não é? Então ele foi separado lá dentro do povo, e tem que ter uma base para falar, para passar. Então aí não tem às vezes, na figura que está trazendo o estudo, no estudo, na pregação, e o povo não tem mais essa paciência. Aí o que acontece? Para que os locais fiquem cheios, o que se faz? Atividades. Você imagina ter que trabalhar um assunto desse hoje com a nossa mentalidade de hoje? Você tem que entrar fundo na palavra, examinar um texto, ir para outro. As prédicas que tem hoje, elas não têm nada a ver com o Evangelho. Se você for em alguns locais, usa-se textos, até ler o Evangelho, mas a prédica, a preleção, o ensino não tem nada a ver com Jesus, nada a ver. É você utilizar, por exemplo, a fé para você obter o que você precisa. É você ter um sonho e que Deus vai realizar esse sonho. Isso não é Evangelho, gente. Isso aí você pode encontrar na psicoterapia, em reuniões de marketing multinível, que são muito melhores que muito culto.
Tem empresas aí que fazem reunião de multinível, que é 6 horas de ensino. Eu já participei, eu já fui lá ver uma reunião dessa, como é que era. Paguei R$30. Fiquei lá 6 horas, o camarada lá 6 horas falando. Disposição tremenda. E lá ninguém sai. Sabe por que ninguém sai? Porque é daquela palestra que o cara fala que ele vai tirar o sustento dele. Ele fala assim, eu vou absorver o máximo daquele camarada, porque ele é um exemplo para mim, ele já ganhou dinheiro, e ele vai me ensinar a ganhar dinheiro. Então o pessoal fica lá 6 horas ouvindo uma palestra, assim, ó, não pisca. Tudo que o cara fala é, uou, yes, isso. Por quê? O cara fala assim, é daquilo que eu vou retirar. Os cristãos, hoje, vamos chamar assim que se chama hoje, não pode generalizar, claro, mas os cristãos evangélicos, principalmente, eles não aguentam nem 30 minutos de palavra. Não aguentam. Você vê aqui na Bíblia que tinha exemplo de pessoas que até morreram ouvindo a palavra. Paulo estava pregando, o rapaz caiu da janela, Paulo se estendeu. E olha como que Paulo era fundamental nisso. O rapaz caiu lá em Atos 20, não é isso? O rapaz cai da janela, Paulo vai lá, ora por ele, ele volta a viver. O que Paulo faz? Continua o ensino. Você imagina essa geração aqui, como que eles eram dedicados, mas eles tinham dificuldade ainda. E esse autor vai dizer, vocês se fizeram negligentes para ouvir. Aí o que aconteceu? Veja aí, verso 12. Já era para serem mestres pelo tempo, ainda necessitais que torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. O leite ainda, eles não poderiam receber sólido mantimento. Não podia. Não podia dar para eles o tutano mesmo da palavra de Deus. Aí você fala, hoje é diferente? Não. Se você pregar o evangelho como ele é em muitas comunidades, acaba a comunidade. Você falar o que é seguir a Jesus, o que é renunciar à sua vida, o que é tomar a cruz, em muitas comunidades, acaba. Aí o que essa comunidade tem que fazer? A comunidade, em muitos locais, ela não existe para propagar o reino de Deus, ela existe para propagar a ideia dela. Aí o que ela busca? Aumentar o número de pessoas vinculadas a ela. Sim. Isso. Exato. Isso. Exato. Sim. É. Exato. Isso. Exato. Sim. Exatamente. Não tem como, exatamente. Não tem. Não tem nem os recursos, exatamente. Aí então, o que aconteceu aqui com a gente? A gente parou nesse assunto, porque lá, como eles eram imaturos para ouvir, ele não escreveu, não chegou até nós a informação. Mas ele não vai dar o assunto por vencido. Ele só não vai entrar na profundidade do que é esse sumo sacerdócio. Ele tinha, olha que interessante, ele tem um assunto, só que os ouvintes não podem receber. Você vê que interessante? No meio da comunidade da igreja, tem um irmão que já detém um certo conhecimento, mas ele não pode ainda passar. É uma coisa que traz um conflito para nós, né? Porque fala, mas como é que ele tinha isso e não pôde passar? É a maturidade ela coloca esse freio, né? Então,
É isso que aconteceu. O capítulo 6 ele vai explicar as questões dos rudimentos, tal. Aí ele termina o capítulo 6 assim, ó, verso 20, onde Jesus, nosso precursor, ou seja, o que foi primeiro, antes de nós, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou o assunto. Está lá no céu, ok. Isso. 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 Agora é outro. Isso. Exatamente. Essa é a ideia. Isso. Mas sabe por que eles estão com dificuldade nisso? Por causa de uma coisa. Qual que é a coisa que eles olham e eles ficam assim, abismados ainda? Tem um local lá que ainda chama a atenção deles. Qual local que é? O templo de Jerusalém. O templo ainda não caiu. Lembra que Jesus falou? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então está tendo uma confusão. Falou, não vai ficar pedra sobre pedra e esse templo ainda está aí? Ah, então se ele está aí ainda é para a gente usar. Só que o que ele vai colocar aqui? Que esse velho está passando. Esse templo aqui vai cair. Se o templo cai, fica mais fácil de entender. O templo caiu. Como é que a gente vai oferecer sacrifício lá? Acabou. Mas qual que é o problema? O templo ainda está lá. A religião deles, do judaísmo, está rolando lá. E agora nós, como cristãos, o que a gente faz? Está lá os sumos sacerdotes, está lá os sacrifícios. Aí tem que explicar. Essa carta é fundamental para isso. Capítulo 7, como que está o título na sua Bíblia? A minha está assim, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Aí ele vai explicar o que era, ó. Quer ir com calma? Vamos lá. Verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de pai. Aí ele vai explicar, ó. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que figura difícil de interpretar isso aí. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está penetrando na mente deles. Ele está escavando. Porque ele está falando assim, olha, vocês admiram muito o sacrifício levítico, a ordem levítica. Mas vamos em quem? Olha como ele é inteligente. Vamos lá no nosso pai Abraão. Pai Abraão é o pai deles. O que tem o pai Abraão? Vê como Abraão tratou com o Melquisedeque. Olha que saída inteligente que ele está usando, né? Aí ele fala assim, ó, o verso 4 é quão grande era esse Melquisedeque, não é isso? Agora ele faz o verso 5, ó o nosso assunto aí, ó. E os que dentre os filhos de Levi, ó o Levítico, recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, o pai da nação está abaixo do Melquisedeque. E aí ele vai colocar essa questão dos dízimos, né? E vai comparar com Levi aí, que é a forma como essa tribo vivia. O verso 9 ele fala, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aí ele vai trabalhando essa questão de mudança da lei, ó. Verso 12, olha que interessante. Pode ver o verso 11, ó.
De sorte que se a perfeição, olha que machadada ele vai dar agora, que nem o irmão falou, vai acabar com o sacerdócio levítico. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E está acabando. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se também faz a mudança da lei. Então o que ele está falando? Olha, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, Jesus não precisava assumir o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está desqualificando aí. Capítulo 7 é sobre isso. Capítulo 8. O 7 é muito interessante, depois vocês verem em casa, que não dá tempo de a gente investigar tudo. Mas tem declarações muito grandes, muito elevadas no capítulo 7 acerca de Jesus. Se quiser só um exemplo, pega aí o verso 26, depois analise. 26 e 27 em casa. Você estuda, que você vai ver quantas coisas tem acerca de Cristo. O 8, o título na minha Bíblia está assim, ó, a excelência do ministério de Cristo. Ó, sumo sacerdote, ó como está bonito na dela. Sumo sacerdote de uma nova. Então o que está já na nossa mente? Eu, quando estudo Levítico, eu tenho que entender que os sacerdotes do Levítico, eles estão debaixo da antiga aliança. Ok? É isso que a gente vai fazer aqui esse mês, permitindo o Senhor. Vamos entrar no Levítico, vamos ver lá os exemplos de lei, como que eram feitas as coisas, mas tendo em vista o quê? Que cumpria a antiga aliança. A nova aliança, na qual nós estamos inseridos, através da morte e ressurreição do Senhor, não tem a ver com o sacerdócio levítico. Tem a ver com esse novo sumo sacerdote. Capítulo 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Olha que palavra difícil agora. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não... O que ele está falando aqui? Qual que é o verdadeiro tabernáculo? É o celestial. Aquele lá do Antigo Testamento era uma sombra da realidade. Marca na sua Bíblia aí, Hebreus 8, que a gente vai voltar lá. A gente vai voltar aqui, melhor dizendo. Agora vamos lá para o Levítico de novo. Vamos começar no Levítico. Com isso aqui em mente, olha como que vai melhorar a coisa. Ele é uma continuação. Você pode ver que o Levítico começa assim, ó. E. Está assim na sua Bíblia? Levítico 1:1. E chamou o Senhor a Moisés. Não está assim, e? Só está chamou? Quem tem Bíblia que fala e? Alguma versão coloca e chamou o Senhor? Está na sua aí, Jorge? E chamou o Senhor? Isso. Também, se você tirar o e, é que o e fica mais fácil de entender. Mas se você tirar o e, você começa um livro assim, chamou o Senhor, você percebe que é continuação de algo? É a continuação do quê? Do capítulo 40 do Êxodo. Como que termina o Êxodo? O Senhor está habitando aonde? No tabernáculo, não é isso? Na tenda, não é? Então veja, Êxodo termina com a glória sobre a tenda, tabernáculo, o Senhor está lá, então a glória está enchendo lá a tenda. Aí o Levítico começa, e chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação. Onde que o Senhor está? Da tenda, certo? Só que olha que interessante, você olha, meu Deus, Deus está na tenda, então a tenda é a casa de Deus, é a habitação de Deus, em sombra. Volta agora para Hebreus capítulo 8, é assim que a gente tem que fazer, ir e voltar. Olha o que ele fala, verso 2 de novo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Quando falava de tabernáculo,
o judeu lembrava do quê? Daquele tabernáculo que a gente leu lá. O verdadeiro tabernáculo está onde? No céu, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Por que ele está falando? O tabernáculo que está lá foi feito segundo o modelo de Deus, mas quem que fez o tabernáculo? Lembra lá, Moisés selecionou as pessoas lá e teve origem humana. Agora, o céu, o tabernáculo celestial, quem que fez? O Senhor. Então ele usa a figura que no céu há um tabernáculo. Se é simbólico ou não, a gente só vai saber lá. Mas ele usa essa figura para dizer o que tem na terra. Não é que ele é mentiroso. Lembra? Essa palavra verdadeiro no Evangelho e nos escritos do Novo Testamento, não quer dizer assim, isso aqui é verdadeiro, aquele é falso. Não é isso. Quando fala assim, o verdadeiro, fala a realidade. Lá em João vai dizer o seguinte: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Não quer dizer que Moisés estava debaixo da mentira. É que Moisés não estava debaixo da realidade que aquilo tinha. Moisés estava na sombra. Ele não contemplava o que é real. O que é real veio com Cristo. Hebreus 8:3. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. A gente já leu isso aqui, lembra lá atrás? Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereceram dons segundo a lei, os quais servem de exemplo, olha agora que palavra-chave aqui, e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador, olha agora, de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Ele está falando de Cristo. Moisés, sombra das coisas celestiais. Jesus é a realidade. Aí ele vem aqui e vai citar o Antigo Testamento, e o verso 7 ele é chave. Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. O que está falando? O sacerdócio levítico, o padrão levítico era falho. Por isso que teve que ter um melhor. E aí ele faz toda uma citação do Antigo Testamento. E no verso 13 ele fala assim, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Por que nós temos dificuldade de entender isso, se é tão claro? Por que a gente ainda vive buscando os conceitos, viver segundo a mediação da antiga aliança, se a nova aliança já estava encerrando a antiga aliança naquela época? Porque nós precisamos ter a realidade de Cristo como nosso sumo sacerdote. Aí o capítulo 9, como que está o título na sua Bíblia? Olha só que interessante. A minha fala assim, a imperfeição da primeira aliança. Imperfeita. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em quem havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ele está explicando o Levítico aqui, de maneira bem clara, né? Quais eram os instrumentos que tinham naquele tabernáculo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins, tal. 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. É isso que a gente vê no Levítico. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue,
que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que ele está dizendo? Naquela figura do primeiro, no Levítico, não houve ainda penetração na profundidade do que isso era. Ou seja, o santuário celestial era uma sombra. Aí olha que ele fala, ó, que é uma, verso 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Por quê? Porque não vale, não pode aperfeiçoar. O único sacrifício que aperfeiçoa, qual que é? É o sacrifício de Cristo. Constituindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, que é o que você falou, até um tempo determinado. Depois, olha o verso fala, mas vindo o Cristo, verso 11, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está claro ou não está claro? Tudo aquilo era sombra. Então, irmãos hebreus, ele está falando lá, numa linguagem popular assim, não precisa mais ir no templo, não precisa mais oferecer sacrifício, não precisa de sangue de animais, não precisa oferecer mais nada para aqueles sacerdotes, porque o nosso Cristo já cumpriu esse papel. E aí ele vai continuar, no verso 13 em diante, ele vai explicar, tudo referente ao novo sacrifício, ao novo sacerdócio, que é através do sacrifício de Jesus. Como que termina o capítulo 9? No verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Como que começa o capítulo 10? Qual o título que está na sua Bíblia? Isso. Sacrifício definitivo. Outras Bíblias colocam sacrifícios insuficientes. Aí ele vai explicando, você vê que isso aqui é uma continuação, está dividido entre capítulos e versículos, para facilitar a nossa leitura. Mas isso aqui o que é? É uma continuação. Olha como ele começa o verso 1 aí. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar aos que eles se chegam. Olha o que ele está dizendo, aqueles sacrifícios que são feitos anualmente, por eles fazerem parte da lei, e a lei não revela a exatidão das coisas, eles não podem aperfeiçoar. O que aperfeiçoa? O que é para a perfeição? Para você ser irrepreensível. É o cumprimento da lei? É voltar para os sacrifícios antigos? É para voltar para aqueles votos? Não. É fazer o quê? Se apossar do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício que confere uma salvação eterna. Então aqui ele vai explicar isso aqui, a comparação dos sacrifícios. Ok? O que acontecia aqui também? Como havia uma pressão muito grande sobre eles, eles estavam fraquejando, deixando de congregar, de se reunir como irmãos. Aí ele vai exortar no final do capítulo 10, para que eles congreguem, para que eles não deixem a congregação, para que eles fiquem juntos. Né? Você está aí a partir do verso 25. Porque o juízo vai chegar. A destruição de Jerusalém vai chegar. O templo vai ser destruído. Haverá uma guerra. Haverá juízo sobre aquele povo. Jesus já tinha falado isso lá em Mateus 24. Então o que ele fala? Fique firme, se reúna. Vocês fazem parte do verdadeiro sacrifício. Não são eles que estão lá no templo. Tudo aquilo ali já não tem mais valor. E vai chegar o dia que aquilo vai ser destruído. Mas nós não precisamos aguardar a destruição do templo. Nós podemos já abrir mão agora, porque nós temos um sacrifício verdadeiro, uma vida pura, é o sangue de Jesus que está sobre nós. E aí depois ele vai fazer o quê?
entrar no Hebreus capítulo 11, são os heróis da fé, e no capítulo 12 vai mandar seguir olhando para Jesus. Então, a carta aos Hebreus, ela mostra a ineficácia do sacrifício levítico. Por isso que muita gente chega e fala assim, não vou estudar Levítico, porque Levítico já passou, não tem obrigatoriedade para nós, não vai trazer nenhuma edificação, então passa. E é uma leitura sistemática, é difícil ler Levítico mesmo, né? Vamos voltar lá para Levítico. É difícil. Então muita gente fala assim, Levítico não, fala de sacrifício direto, de leis ritualísticas. O que isso tem a ver para mim? Isso tem a ver, a gente conhecer o padrão que Deus estabeleceu. Mesmo sendo um texto direcionado para os sacerdotes, mesmo sendo um texto que vai exaltá-los como uma classe superior, que nós vimos que eles eram imperfeitos, mesmo considerando todos esses fatos, nós como cristãos vamos considerar o quê? O que esse livro aqui pode lançar luz acerca de Cristo? Por exemplo, como que começa o Levítico, o título lá? Fala assim, os holocaustos, não é isso? Vê se está na sua Bíblia assim, os holocaustos. Os sacrifícios. Se Cristo é o Cordeiro de Deus, a gente vai ver aqui o princípio. Se ele cumpre o padrão de Deus, como que é o padrão humano que Deus estabeleceu aqui? A gente pode comparar os sacrifícios de cheiro suave, as ofertas pacíficas, tudo isso nós podemos levar para Cristo. Há um ensino aí, há um ganho nosso quando a gente leva para Cristo. Então eu falo, volto a dizer para vocês que eu falei no início, muita gente fala assim, o Levítico é o livro menos lido pelos crentes. Ninguém gosta de Levítico, ele é cansativo, mas nós não devemos fazer isso. Você quer ver que interessante? Só aqui na primeira página do Levítico, vê o verso 14. Quando você lê isso aqui, com a mentalidade do novo sacrifício, do Novo Testamento, o que você enxerga? Verso 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a oferta de rolas ou de pombinhos. O que você lembra disso aqui? O mais pobre. Mas quando você lê dessa oferta aqui, que o Senhor identificou bem, é a oferta do pobre. O que você lembra? No Novo Testamento. Oi? Ele não tem novo. A oferta, quase, não foi da viúva. Quem que levou isso aqui para o templo? Quem foi apresentado no templo e a família dele levou isso aqui? Jesus. Não foi essa oferta que foi levada? Então você vê aqui que é o que? Jesus cumpriu a lei, a família de Jesus cumpriu a lei, desde os princípios mais básicos, teve que fazer essa oferta aqui, aí depois a gente vai ver essa questão da impureza e tal, mas significa o que? Que Jesus era pobre, a família de Jesus era pobre, então eles vão lá no templo e oferecem isso aqui lá, como sendo a oferta designada pela lei, né? Na questão da impureza. Então você vê, uma coisinha simples aqui já faz uma conexão com o Novo Testamento. Aí tem as ofertas de alimentos, sacrifício de paz, que nós vamos ver com calma durante esse mês. Então eu creio que o Levítico, ele é útil sim. Nós podemos aqui aprender os princípios de Deus. Tem textos aqui que as pessoas usam até hoje, para justificar suas crenças. Então a gente vai verificar os padrões, tudo que Deus colocou, e tendo em mente, agora Deus, é lembrar isso, com a mente lá atrás, por que tem que ter o Levítico? Deus agora está habitando na tenda, e vai começar agora o culto. Como que devemos prestar um culto para um Deus que agora está próximo? Que ele anda de tenda em tenda, lembra que ele fala? Vou de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então aqui vai estabelecer um padrão. Como eu falei, isso aqui foi escrito muito tempo depois, lá depois do exílio babilônico, para que quando eles voltassem do exílio, né, tivesse um padrão de culto. Então eles vão escrever como que era a tradição de Moisés, o que eles conseguem resgatar da tradição de Moisés, para que eles comecem a vida cultual.
Então é isso, é a formação de um povo santo, vamos chamar assim. O que eles têm que separar, o que tem que considerar como puro, como impuro. E é claro, eu não posso enxergar esse texto com a visão de pureza e impureza lá do Evangelho e de 2000 anos depois. Isso aqui já evoluiu. Tem constituições de países que são mais avançadas que isso. É lógico, tem que ser assim. A humanidade, ela avança, né? Então aqui está falando numa época muito antiga. Vocês vão ver coisas aqui que pode escandalizar. A questão da mulher menstruada, a questão do castigo que era infligido aos filhos, a questão dos homossexuais, como tinham que tratar os homossexuais. Então, se você pegar isso aqui para trazer para o padrão de hoje, vai dar problema. Por quê? A humanidade avançou. É lógico, aqui não poderia colocar um padrão que nós temos hoje. Já com 2000 anos depois do Evangelho, tem pessoas que ainda vivem como bicho, vivem com a mentalidade animal. Como é que você ia exigir que Deus desse para aquela época um padrão de vida que nós só alcançamos em Cristo? Então, como falou, ele cumpriu o seu papel até chegar a Cristo. Então, a gente tem que ler com essa mentalidade. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome de